É isso aí, galera. Eu sou o Fabrício Carvalho. Eu sou Álvaro Goulart. Eu sou Renato Chaves. Nós vamos falar sobre filmes, quadrinhos, games, cultura pop em geral. Começa agora a TV Popcorn. É isso aí, galera. Para começar o programa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o Homem de Ferro 3. Para quem não sabe, o Homem de Ferro foi criado pelo Stan Lee em 1963. Esse filme tem direção do Shane Black e dessa vez a produção está com Jon Favreau. Não sei se vocês sabem, mas ele foi o diretor dos últimos dois filmes. Talvez tenha sido por isso que esse Homem de Ferro 3 está um pouco distoante dos outros dois. Esse filme foi baseado no arco Extremes dos quadrinhos e traz o Homem de Ferro um pouco mais avançado. Dessa vez ele tem um controle mental das armaduras e, digamos assim, torna ele um pouco mais poderoso do que era antes. You know, it's moments like these when I realize what a superhero I am. Uau! A gente vai discutir um pouco sobre as opiniões. Se é bom, ruim, quem gostou, quem não gostou. Afinal, ele é um filme polêmico. Apesar do sucesso que ele teve no cinema, as opiniões foram muito divididas. Teve gente que amou e alguns que odiaram. Alguns não, muitos odiaram. Principalmente os fãs do super-herói nos quadrinhos. Para começar falando, a gente vai contar aqui com o nosso amigo Álvaro e ele vai dizer o que ele achou do filme. Bom, assim, o filme, eu como fã, eu particularmente não gostei. Pegou o principal vilão do Homem de Ferro, que é o Mandarim, apesar de ter contextualizado, spoilers alert, né? Lixou, cagou totalmente ele. Assim, ficou sem graça, fraco, e é como se tivesse pego o Coringa do Batman transformado no Bozo ou no Ronald McDonald. Emporcalhou todo. Mas assim, eu sou fã. O Renato, por exemplo, ele já viu como espectador comum e acredito que ele tenha gostado, principalmente por causa da dinâmica das armaduras. Eu gostei muito do filme. Assim, eu não sou como o pessoal que é fã de quadrinho, eu não sou fã do Homem de Ferro dos quadrinhos. Eu comecei a acompanhar o Homem de Ferro nos filmes. No primeiro filme que o Robert Downey Jr. Consegue a primeira armadura dele, aí vem o segundo, terceiro. Eu comecei a acompanhar o Homem de Ferro daí. Agora, o pessoal que vem lá de trás, o pessoal que vem pessoal dos quadrinhos e tal, o pessoal não gostou. Eu achei sensacional o filme, achei dinâmico, achei com muita ação, achei que teve a valorização da humanização do Robert Downey Jr., da personagem. Assim, o que eu tenho que falar do filme é só coisa boa. O final, a parte final do filme que vem aquele monte de armaduras, pô, eu achei Spoilers à frente, né? Então fiquem atentos que eu vou comentar agora, tem spoilers. Bem, a gente pode ver que quem é fã dos quadrinhos ficou incomodado com algumas coisas e quem é fã do Homem de Ferro, a partir da franquia do cinema, adorou o filme. Por quê? Justamente pelo que o Renato disse, o filme é muito dinâmico, o filme é muito rápido, a ação talvez tenha sido até mais emocionante que nos outros. O fato de terem 400 armaduras para dar dinheiro com boneco ajuda as lutas a serem mais dinâmicas e tem sequências de porradaria emocionante. E tem uma virada no roteiro que agradou a quem não conhece as histórias do quadrinho, que foi justamente o que o Álvaro falou. Contextualizou o Mandarim no ambiente de terrorismo. Atenção aos spoilers. O Mandarim, pra quem não sabe, nos quadrinhos ele era um vilão super poderoso. Ele tinha anéis alienígenas que conferiam a ele poderes como super força, super velocidade, e era o vilão capaz de acabar com o Homem de Ferro. No cinema, nesse Homem de Ferro 3, é que a história muda. O Mandarim, na verdade, ele passa a ser uma personagem. Ele é um ator contratado por um outro vilão que finge ser esse vilãozão todo, quando no final das contas não é ninguém. Isso, em méritos de roteiro, foi do caramba. Né? Você tem uma grande surpresa quando você descobre que o Mandarim não é nada além de alguém interpretando esse vilão. E isso traz uma novidade pro filme. Então, assim, o filme tem um roteiro aceitável, tem essa grande virada, mas incomoda os fãs de quadrinho como eu e o Álvaro. Eu fiquei muito chateado com isso. Eu achei que o Mandarim pra mim é tão intocável quanto o Coringa, do Batman, que você mesmo falou. Assim como é tão intocável quanto o Lex Luthor do Super-Homem.
E vemos e convenhamos, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que era super possível colocar o superpoder no Mandarim. Porque... Podia, já teve a deixa dos Vingadores, que trazia a questão dos alienígenas. Exatamente. Nos Vingadores, a Terra foi invadida pelos alienígenas. O Homem de Ferro, inclusive, o Tony Stark, né? No Homem de Ferro 3, ele tem ataque de pânico toda vez que ele pensa nos alienígenas. Tem. Então, assim, você abriu as portas pra introduzir esse âmbito. No 1 e no 2 não cabia, não é? Até porque o Homem de Ferro 3 ele acontece pós-Vingadores. Então, assim, então cabia. Já chegaram alienígenas, já tem alienígena. O Homem de Ferro tá surtado, ele tem ataque de pânico no filme por causa disso. Então, por que não trazer os anéis alienígenas? Eu acho que era possível, sim. Então, por mais que tenha sido uma grande virada, eu não gostei dessa solução pro roteiro. Pra mim era possível. Eu não gostei do filme por causa disso, apesar de ter achado as sequências realmente dinâmicas. E eu tenho a mesma postura do Álvaro. Eu não gostei. Apesar do nosso amigo Renato e tantos outros terem adorado, afinal o filme já está entre os mais vistos, né? A arrecadação da bilheteria dele já está no top 5. É claro, beneficiado pelo ingresso 3D. Não vou dar todos os méritos pro filme, jamais. Eu queria puxar só um adendo disso. Cara, seguinte. Cara, por favor, vocês aí que estão assistindo, vêm do cinema, adoram cinema, por que nós somos obrigados a assistir 3D? Eu não quero assistir 3D, mas o cinema me obriga a assistir 3D. Eu não assisti Tony Stark, eu não tinha assistido 3D, Tony Stark. Não tinha assistido 3D. Obrigado, era só isso. Sem contar que esses filmes são convertidos em 3D. Raríssimos são os filmes que são produzidos para 3D. Você paga, sei lá, R$30 pra ver um filme em 3D e o filme não é 3D. Você tem a noção de profundidade mínima. Isso é um absurdo. Enfim, o Homem de Ferro 3 foi beneficiado por causa disso. Eu sei que isso é uma teoria da conspiração ferrada, mas essa é a minha opinião. Bom, pessoal, a gente não pode deixar de abordar a questão do contrato de Hollywood com a China, onde agora é proibido fazer qualquer menção de vilão ou uma figura maligna, negativa, à figura de um asiático. Uma coisa que eu acho que poderia ter atrasado inserir o Mandarim dentro do contexto do Homem de Ferro. Bem, nesse ponto eu discordo um pouquinho de você, apesar de ter concordado nos demais, com relação às mudanças do vilão. Porque eu acho que isso aí foi uma adaptação para o cinema e uma atualização conforme o nosso momento. Eu acho que assim, nesse quesito, supondo que ele tivesse superpoderes, né, que é a nossa opinião, ele ser... árabe. Ele ser árabe, eu acho que facilita, eu sei que isso é muito preconceituoso, gente, mas a verdade seja dita, facilita a gente ter raiva dele. Por conta lá do Osama, do Bin Laden, de toda essa galera barbuda aí dos Osama e Bin Laden são a mesma pessoa, que nem o Pelé e o Edson. É verdade, eu cismo de falar isso, cara. Só pra afirmar. Mas assim, enfim, eu ainda acho que podia botar ele pra depois. Porque que nem você botar o Zumbi dos Palmares e chamar o Jack Chan pra fazer. Eu sou xiita quanto a isso, não sou mandarim, mas eu sou xiita. Assim, cara, cara, não tenho o que falar dessa situação, porque... Pra mim, o Mandarim, ele ficou tão perfeito porque ele faz um terrorismo, que hoje a moda do terrorismo, será que a gente pode falar isso? Mas assim, a moda do terrorismo tá associada à figura do árabe. Exatamente. Jamais verá a minha chegada. Culpa dos americanos, lavagem cerebral, hein? Cerebral, lavagem cerebral. Eu acho assim, essa questão do Mandarim ser árabe, cara, eu acho que ficou muito sensacional assim, essa adaptação de roteiro. Acho que, assim, eu também não sei se ele fosse China, não sei se... Não, eu também acho, tô falando, isso, na minha opinião, eu acho que isso ajuda a gente a acreditar que ele é um vilãozão, que ele é perigoso e ter raiva desse cara. Essa é a principal coisa do vilão. Pro roteiro, pode até ter funcionado. Realmente, surpreende e tal, inclusive porque o Guy Pearce é um ótimo ator desde a Amnésia que ele fez, mas ainda acho que podia ter esperado. Mas é questão de opinião, eu não vou entrar muito quanto a isso. Bem, eu acho que a gente tem que lançar a campanha do Volta Jon Favreau pra fazer o Homem de Ferro 4, porque o Shane Black não funcionou. Não funcionou. Então é isso aí, galera. Acho que a gente vai encerrar por aqui. E nos vemos agora no segundo bloco. Vamos falar sobre muito mais filmes. Vamos falar sobre o Wolverine Imortal. Fique ligado. Voltamos para mais um bloco do TV Popcorn. E o nosso assunto de agora é o Wolverine Imortal. Pra quem não sabe,
Wolverine foi criado em 1974 e somente um ano depois ele entrou para os X-Men. E nos anos 80 foi quando ele começou a ter aventuras solo. Sobre o filme, ele é baseado no arco dos quadrinhos Eu, Wolverine, aonde ele viaja pra China, pro Japão? Pro Japão. E, enfim, vai ver lá um monte de gente do olhinho puxado. O filme estreia dia 26 de julho no cinema e a pauta para nossa discussão. Nosso amigo Renato vai começar falando um pouco sobre o assunto. Seguinte, cara, assim, essa história do Wolverine conta, acho que, se não me engano, um tempo depois do X-Men 3, que é a batalha final. E fala um pouco de um Meu Deus. Então, cara, esse filme agora conta uma história do Wolverine que ele já tá peregrinando, quase não sai, peregrinando pelo mundo. E uma pessoa tá querendo procurar ele porque um coroa que ele salvou há muito tempo atrás tá quase morrendo e quer dar a cura dele voltar a ser ser humano de novo. Que é aquela onda que o Wolverine quer voltar a ser humano. Não sei que graça tem ser humano. Quando ele for ser humano, ele vai ver que ser Wolverine é muito mais legal. Mas assim, ele volta, vai pro Japão. Isso. Ele vai pro Japão e o Coroa vai dar esse antídoto pra ele poder voltar a ser humano de novo. E aí vai desenrolar essa história. Que o Wolverine que vem daquele filme, o Wolverine de Origins, que foi um fiasco, né? Ninguém gostou. Ele entraria no nosso top 10 de piores adaptações de Cara, assim, ele é meio triste, né? Esse filme é meio triste. Ele é meio... Nada com nada. Cara. Inclusive, assim, esse filme, eles na verdade meio que ignoram a existência do X-Men, do Wolverine Origins, né? Como se não tivesse existido. Ele parte do princípio que teve lá o confronto final no X-Men 3 e pula pra esse. Então, o Origins, você vê como foi ruim, ele é ignorado. Eu acho que eles escolheram se basear no arco Eu, Wolverine, porque o Hugh Jackman tá ficando velhinho já, e se você partir do princípio que o Wolverine demora muito a envelhecer, começa a ficar difícil acreditar que ele é o Wolverine, né? Já é um Wolverine bonitão, que é diferente dos quadrinhos, né? Pra quem não sabe o Wolverine nos quadrinhos, ele é um baixinho de meio metro, com uma cara, parece aquelas carrancas agora de indígenas. E eles colocam no cinema um maluco, né? Boa pinta, né? O cara bonitão. Enfim, eu acho que isso é desculpa, querem transformar o Wolverine em humano pra dizer, ó, ele tá envelhecendo por causa disso. Mas a história é interessante, tem o Samurai de Prata. O que vocês acharam do Samurai de Prata? Cara, eu achei legal, cara. Apesar que acho que tem algumas pessoas aqui da bancada que não vão gostar, mas assim, eu achei bem legal, cara. Samurai de Prata, assim, ele parece num trecho, mas, assim, adaptação pro cinema, né, cara? Tem que adaptar pro cinema. Mas assim, essa história... Olha o Samurai de Prata aqui, gente. Passou. Já é, agora é tarde demais. Então bota na edição aí, Samurai de Prata, como é que ficou. Assim, essa história já foi passada em outras mídias também. Tem o próprio anime do Wolverine, que também se passa nesse arco, o módulo andarilho dele no Japão. E temos também nos quadrinhos. Inclusive, se não me engano, essa série no ar que estão fazendo da Marvel, o Wolverine é retratado como Wolverine no Japão também. Não confundam com o Wolverine Netsuki, que é um traço diferenciado, que é como se fosse o Wolverine na era feudal japonesa, que está até com armadura samurai, katana, traço um pouco diferente. Legal também, maneiro conferir. Raro, mas não confundam. Querem fazer mais algum adendo? Bem, quanto às nossas expectativas, a minha expectativa é que, no mínimo, esse filme seja melhor que o Wolverine Origins, né? Porque se for pior, sério, nem roda. Mas eu vou te falar o seguinte, cara, assim, pelo trailer, eu acho que o trailer foi, assim, se o filme for maravilhoso, o trailer foi muito mal feito. Porque eu acho que o trailer não te dá nenhuma expectativa, ele não te dá, sabe, ele não te dá assim, caramba, eu vou ver pra ver o que aconteceu ali naquele momento. O trailer é só focado nesse lugar de, pô, quero perder o meu fator X, virar humano e mostra ele sangrando, isso é interessante, mas o trailer não mostra nada além disso. Aí tem umas cenas de ação soltas que, sinceramente, não empolgaram muito a mim. Assim, de um modo geral, eu acho que... Eu gostei. Não, assim, eu prefiro não julgar só pelo trailer, que na maioria das vezes, quando o trailer é muito bom, você se decepciona. Então... Mas o papel de um trailer é esse, é você achar que a primeira medição de
quantas pessoas vão assistir o filme, a arrecadação, a responsabilidade é do É trailer. do trailer, sim, mas Então, eu assim, prefiro não confiar. Tudo bem, a gente não confia, mas eu acho que de um modo geral, eu arrisco dizer que as expectativas não estão tão grandes quanto ao Wolverine, ainda mais porque esse ano nós temos vários outros filmes que super-heróis que podem ser muito mais grandiosos que o Wolverine, né? Talvez eu acho que deveriam até ter adiado a estreia do Wolverine, assim, na minha opinião. Acho um momento sensível, ele está muito próximo de um outro possível grande sucesso. Mas é esperar pra ver, né? Vamos ver se o Wolverine convence dessa vez e como é que vai ser, né? Já que os X-Men estão comemorando aí 13 anos, né? Pra quem não lembra, foi no ano 2000 que a gente viu o primeiro X-Men. Na minha opinião, o melhor filme dos mutantes, né? Melhor filme. Ele é responsável por um novo momento no cinema, foi quando eles começaram a apostar ainda mais nos super-heróis. Então eu acho que Foi início da febre. foi início da febre por causa do X-Men. Então eu acho que esse filme tem uma grande responsabilidade. Ser melhor que o X-Men Origins, que o Wolverine Origins, e fazer jus àquele primeiro filme dos X-Men, já que já fazem 3 anos que ele estreou. Vamos aguardar, né? A questão é aguardar. Que o nosso Wolverine aqui tá ansioso pra ver. É isso aí, galera. Termina mais um bloco da TV Popcorn e nos vemos no seguinte. Vamos começar agora o último bloco e vamos falar do O Homem de Aço. Vai rodar uma vinhetazinha aí. Vamos lá. Bem, galera, o filme já estreou nos Estados Unidos e já está quebrando recorde. Somente lá já arrecadou mais de 150 milhões e ao redor do mundo mais de 220 milhões. É dinheiro à beça. Claro, né, por conta do valor do ingresso 3D. O filme vai estrear somente em 12 de julho no Brasil. Vamos ter que esperar bastante. Acho que a culpa é da Copa das Confederações, é mais um motivo de protesto. Você vai poder ver a pré-estreia somente em 3D. E lembrando, corta para mim, lembrando que não foi gravado em 3D. Olha que beleza. Mais um filme convertido. Isso aí. Vamos lá, depois eu explico o porquê. Pra quem não sabe, o Super-Homem foi criado em 1938. Foi o primeiro super-herói a aparecer em histórias em quadrinhos, né? Vai aparecer agora a imagem da primeira capa aí do super-herói, que vale milhões pra quem tem essa revista. Esse filme tem a direção de Zack Snyder, o mesmo diretor de Watchmen. Isso é bom porque é um filme que, pelo menos assim, pra crítica, pros fãs, é super bem visto. E tem a produção do Christopher Nolan, famoso pela trilogia do Batman. Então acho que juntando esses dois, a gente pode esperar coisa boa. Temos os trailers, né? Já saíram vários trailers, o filme já estreou, está sendo super bem comentado, tem aquelas cenas de ação que parecem Dragon Ball Z, né? E assim, pelo menos pra mim, eu acho que é o melhor filme do ano. E Talvez seja até o melhor filme do Super-Homem. talvez seja o melhor filme do Super-Homem, né? A gente tem que lembrar que a gente está vindo de um péssimo filme aí, eu não me lembro mais quando ele estreou. Ninguém lembra de quem foi o... Ninguém lembra. Eu sei que o Brandon Routh era horrível. A gente não lembra de nada, o filme é uma bosta. Tudo bem que ele foi uma homenagem ao Christopher Reeve, né? E, aliás, lembrando que o primeiro filme do Christopher Reeve foi em 1978, né? Isso. Tem tempo, um filme histórico, um ótimo filme do Super-Homem. Escrito pelo Mário Puzo, É. do Poderoso Chefão, pra aqueles que não conhecem. Já que você puxou um pouco o bonde, Álvaro, começa aí falando um pouco sobre o Super-Homem. O que você tem a nos dizer sobre esse filme? Cara, esse filme promete, porque traz de novo um personagem forte, um vilão forte, que é o General Zod, interpretado pelo Michael Shannon. Grande ator. Eu acho ele um bom ator. Ele é um grande Eu acho ele um bom ator. Pelo Eu menos acho ele um nos bom trailers ator. ele tá parecendo ser um grande ator. Em altura não, né? Mas enfim, quem não se lembra, o General Zod tinha sido interpretado pelo Terence Stamp, que foi até o ator do Priscila Rainha do Deserto, ele fez o travesti. Pô, que comparação, né? O cara faz o... General Zod, General travesti. Travesti. Não que seja travesti assim, não, tudo bem. Se você é travesti, Sim, sem passa. problema, sem problema. Venha por aí. Caralho, como é que fala? Eu tô morrendo. Então, cara, minha expectativa com os trailers é a melhor possível. Cara, esse filme produziu um trailer sensacional, que dá uma vontade de você ver, sabe? O que vai acontecer? Por aquela barba dele gigantesca, o que ele tá fazendo? Tá peregrinando, sabe?
assim, te dá vários elementos de expectativas também que vai ser bom. E a tecnologia que está sendo investida no filme também é exorbitante, sensacional. Ele parece o filme mais caro da história. Parece mais caro que o Avatar, assim, pelos efeitos especiais, as cenas de luta. Tem o Zod subindo, o Super-Homem descendo, você fala, caraca, Dragon Ball, né? Será que vai ter aquela parte do Oh God, no, Zod? Oh, God. Zod. Será que vai ter essa parte? Não sei. Tem uma grande fala dele que ele fala que ele diz que pra se ajoelhar diante dele, não tem. Né? Eu já vi o Zack Snyder dizendo que eles não puseram isso no filme, mas existe uma grande menção, eu acho. Até porque tem uma cena do trailer que mostra o Super-Homem se ajoelhando, né? Isso. Então, assim, isso pode não ser algo dito, né? Não pode fazer referência, pode não ser a mesma fala do filme antigo, mas é uma grande referência. Aliás, tem alguns easter eggs que já estão mostrando na rede, como, por exemplo, a nave espacial, quando eles estão em Krypton ainda, naquelas cenas de guerra, eles mostram a nave espacial do Super-Homem e ela é igual à do filme do Christopher Reeve da década de 70. Tem que é sensacional, né, cara? É muito bem É muito feito, maneiro. cara. Tem algumas falas também do filme também. Outro easter egg interessante é quando o pai dele... O Jor-El. Não, fugiu o nome agora. O pai terráqueo. Jonathan. Tá. O Jonathan Kent, desculpa, gente. Quando o Jonathan Kent fala pra ele que ele é a resposta pro ser humano se existe vida fora da Terra ou não, e também é referência à história em quadrinho. Então tem muitas coisas interessantes. Eu acho que assim, esse filme realmente vai ser extraordinário. Porque o Liga da Justiça depende do resultado desse filme, né? Se esse filme não for bom, a Liga da Justiça não acontece. E acho que, né, a DC não quer isso. Infelizmente, vai ser menino dos olhos. Vai ser assim, menino dos olhos. se a gente parar pra pensar no resultado dele nos Estados Unidos e no mundo, o filme é bom. Não vi ninguém falando ainda mal do filme. E tem credibilidade, né? Nolan e Snyder juntos é que nem o roteiro antes feito pelo Mario Puzo, que tava bom até chegar depois outra pessoa fazer e botar o Richard Pryor, que era comediante, ou então botar o Homem Nuclear, que foi horroroso. Horroroso. Tem mínimos detalhes que eu acho que contribuem pro filme. Por exemplo, a escolha do ator. O Henry Cavill, ele tem cara de super-homem, né? Saiu uma nota na mídia do Zack Snyder falando sobre ele. Que enquanto eles estavam fazendo teste de uniforme, eles não tinham nenhum uniforme de super-homem pronto, então deram pra ele um uniforme igual que o Christopher Reeve usou, né? Que era um colã, né? Uma malha, né? Uma fantasia. O Henry Cavill vestiu e saiu do trailer, né? E pra surpresa de todos, ninguém riu. Todo mundo olhou pro Henry Cavill e falou, caraca, ele é o super-homem, mesmo usando aquela malha. Então assim, o cara nasceu, convenhamos, pra fazer o super-homem. Foi uma escolha muito melhor do que a anterior do Super-Homem Retorno. Só de você olhar pra ele, acho que já ajuda. Eu sou um pouco contra aquele peito cabeludo dele, ele parece o Super-Homem Tony Ramos, né? Tem a cena do trailer que ele tá vestindo o uniforme e você vê uns pentelhinhos assim saindo. Mas tudo bem. Comentário sem necessidade. Cara, eu acho que se o cara tem pelo, cara, o cara tem pelo, cara. Isso me irrita! Onde já se viu um homem lisinho igual uma garrafinha? Mas assim, uma coisa assim, muito interessante sobre o vilão, o Zod, que promete, é que na ótica do Zack Snyder e do Christopher Nolan, ele não é pura e simplesmente um maníaco, né? Ele é um vilão que ele está indo atrás do Kal-El por causa dos conceitos de Krypton, né? Ele é baseado em toda a moral, enfim, toda a ética de Krypton, e por isso ele está indo atrás daquele fugitivo de Krypton. Então, assim, ele não é pura e simplesmente um vilão que está a fim de acabar com a Terra, um alienígena que quer dominar aquilo tudo. Ele é pautado... Tem mais aprofundamento. Ele tem mais aprofundamento. Ele é pautado de acordo com o planeta... o planeta de origem dele, né? Então acho que isso pode render bons diálogos, isso pode trazer muita coisa pro roteiro. E reflexões. O fato outra boa reflexão também, agora que você falou disso, é que esse filme parte de um princípio de que não existiam super-heróis, fazendo uma referência ao quadrinho que o Super-Homem foi o primeiro. Então isso é um grande elo com a Liga da Justiça, porque o filme retrata como as pessoas vão reagir quando descobrirem que existe o Super-Homem, né? Então o Super-Homem surge, e aí a Terra, os seres humanos, o exército, o governo, vai reagir, enfim, isso vocês vão descobrir quando vocês assistirem o filme, de uma forma X, e isso pode dar coragem ou não para os outros super-heróis aparecerem. A escolha do nome também é com referência a isso, né? O filme deixou de ser Super-Homem, passou a ser o Homem de Aço. É muito bom esse justamente para ter um vínculo maior com a humanidade do Super-Homem, né? Para retratar e reforçar ainda mais
essa relação Kal-El com Clark Kent. Então realmente é um filme profundo, um filme que conta a história desde o início, né? Ainda mais o Zack Snyder tem aquela necessidade de explicar tudo, ele é bem explicadinho, e o Christopher Nolan, né? Deixar tudo bem claro. Uma coisa que já foi utilizada também é a questão dos dilemas morais, tanto pelo Snyder, no Watchmen, quanto pelo Nolan durante a trilogia do Batman. A questão do Watchmen mesmo, ele trabalhou a moral e a ética pelos super-heróis. Você tinha o comediante, que tinha a questão do sadismo inserido nele, e o Batman, a questão da vingança. Agora no Super-Homem vai entrar o General Zod como questionando a moral do Superman. O que já também foi abordado nos quadrinhos pelo Lex Luthor, sendo o gênio que confronta o herói quanto a pompa dele em relação ao certo e errado, ao que realmente é válido e ao que realmente segue os preceitos da moral. Uma coisa que vale a gente falar aqui rapidinho, muita gente está perguntando se tem Lex Luthor, qual é a conexão com a Liga da Justiça e tal, e o Lex Luthor está muito presente nesse filme. Ele aparece pelo menos umas 3 vezes assim, a LexCorp em prédios, né? E também tem um grande easter egg nesse filme que quase ninguém vê, que aparece a logo da Wayne Enterprise no satélite, quando tem uma luta lá do Super-Homem com o Zod no espaço, né? Então você vê que mesmo que miúdos tem relações com a Liga da Justiça. O lance dele ser o primeiro super-herói, a partir dele outros podem tomar coragem para surgir, e o lance dessa logo da Wayne. Com a presença do Lex Luthor a gente pode esperar que talvez no Super-Homem 2, né, que já está confirmado, inclusive a Liga da Justiça só vai lançar depois do Super-Homem 2, né, a gente pode esperar que talvez o Lex Luthor apareça nos próximos, né. Então eu acho que é isso, né. O Super-Homem é um filme que promete, aqui nós brasileiros estamos aguardando esse filme, ansiosíssimos, né, porque todo mundo já assistiu menos a gente, mas é isso aí, galera. Se você curtiu, compartilhe nosso vídeo e assine nosso canal. Esse foi o primeiro TV Popcorn.